vamos ao que interessa, porque em resumo é o seguinte: o jogo Palmeiras e Goiás, até os 52 minutos do segundo tempo, não teve nada de atrativo. Primeiro tempo ruim por parte do Palmeiras, o Goiás travado. Segundo tempo, o Palmeiras da mesma forma, tentando ir pra cima sem muita objetividade, muitos cruzamentos na área, time pouco pensativo, pouco criativo. Rafael Veiga no banco de reservas, do Flaco Lopes, que não aconteceu. O Arthur muito mal pelo lado esquerdo. Mike e Marcos Rocha dessa vez com pouca inspiração. Enfim, todas as tentativas que o Abel fez de encontrar esse chamado substituto do Dudu não deram muito certo. No segundo tempo, entraram os moleques, né? O Endrick, o Kevin, entrou o Richard Hill junto com o Rafael Veiga. E um último personagem que é sempre o cara que existe aquela esperança depois do gol marcado na final da Libertadores lá em 2020, disputada em 30 de janeiro de 2021 contra o Santos e o Breno Lopes, para ver se o Palmeiras busca, como quem sabe, né, de novo, um outro milagre. O raio cai 2 vezes no mesmo lugar, etc. O artilheiro dos acréscimos, que é conhecido assim, o Breno Lopes. E tudo indicava para que a partida terminasse mesmo com empate. O próprio Breno Lopes tinha errado tudo que tentou em 5 minutos de participação em campo. Torcida, claro, já bastante enfesada com ele desde o último jogo no Campeonato Brasileiro, em que ele perde um gol absurdo, ridículo, incrível, um gol vergonhoso, cara a cara, contra o Corinthians lá em Itaquera, que o Cássio defende. Lembra daquele gol? Então imagina um acúmulo de pressão. E aí, quando ninguém mais esperava, um bate-rebate danado na área, uma bola carambolada pra lá e pra cá, pimba! Breno Lopes, caixa, gol do Palmeiras, 1-0. E aí começa o conteúdo desse vídeo. Porque o Breno Lopes, em vez de comemorar, de extravasar, de tentar qualquer coisa diferente pra justamente valorizar aquele momento de desabafo, ele parte em direção à torcida organizada do Palmeiras. Torcida que nesta semana já tá meio que em pé de guerra com a diretoria, em especial com a presidente Leila Pereira, que acabou colocando até uma medida de proteção contra os líderes da torcida por causa dos protestos lá no mês retrasado e tudo mais. A Mancha Verde já não anda mais tranquila nesses últimos dias. E o Breno Lopes faz o gol do desabafo, parte em direção à Mancha Verde, mostra dedo do meio pros caras e sai dando uma espécie de volta olímpica com a mão no ouvido e xingando a torcida do Palmeiras até de outros setores. Comemoração que, claro, tentou ser apartada pelos companheiros de equipe, até o próprio Luan, que é um cara que sempre sofreu com essa pressão. Ali na região do meio campo, o Rafael Veiga, o goleiro Everton, Gustavo Gomes. O Everton saiu do gol para tentar abraçar o Breno Lopes. Nada disso foi suficiente. Passou o apito final, a torcida do Palmeiras, em vez de cantar, no caso, a vitória ou os próprios gritos já focando o jogo da Libertadores, o Palmeiras só volta a campo para a Libertadores lá no dia 5 de outubro para reencontrar o Boca Juniors na semifinal no jogo de volta, aquela expectativa toda, a torcida passa a cantar Breno Lopes, muito respeito com a camisa do Verdão. Breno Lopes, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão. Uma guerra deflagrada. Arquibancada, um jogador que tem um histórico muito importante, mas que dali pra frente é bem verdade, a torcida tem razão em cobrar, porque nunca mais se mostrou nenhum atleta, né, ou no caso ele, com aquela aptidão para conseguir a uniformidade, a regularidade com a camisa do clube. E obviamente que hoje ficou quase que encerrado um ciclo de Breno Lopes no Palmeiras. Claro que ainda tem, né, uma sequência de temporada, mas em termos de confiança, de qualquer possibilidade de carinho da torcida para com ele, a situação fica muito insustentável, né? Até porque o atleta xinga a organizada do clube, a gente sabe que isso sempre tem uma retaliação, um peso significativo, retaliação que eu digo, de que esse cara vai ser perseguido pela torcida nas arquibancadas, e uma polêmica completamente desnecessária, repito, mais uma
né, nesta semana, depois de não pagamento do Piquerez ao Peñarol, que vai lá na FIFA de novo acionar o Palmeiras, depois de briga da presidente do Palmeiras com conselheiros da oposição, depois de briga da presidente com a própria torcida organizada, vem Breno Lopes, um jogador numa vitória épica do Palmeiras, que coloca o time, inclusive, a 7 pontos nesta sexta-feira, é verdade, do Botafogo. Se o Botafogo não conseguir vencer na rodada, o Palmeiras pode ter reaberto a disputa do Campeonato Brasileiro, uma vitória super importante. Quando tudo conspirava para um momento de glória, de uma vitória arrancada a fórceps do Palmeiras, o Breno Lopes manda a torcida às favas. Que coisa, que situação, e a minha opinião sobre isso. Independentemente da torcida estar pegando no pé, Breno Lopes, o atleta em campo precisa, mesmo que com toda essa raiva canalizada, ter a cabeça no lugar. Que você fosse a torcida, que fosse, sei lá, pedir um gesto de desculpas ou falar, pessoal, agora vamos lá, grita meu nome, fizesse qualquer coisa. Mas mostrar dedo do meio para a torcida é inaceitável. Uma situação ridícula. Você, inclusive, Breno Lopes, nos últimos jogos ou nesses últimos tempos, nesses últimos meses, não tem merecido esse carinho do torcedor. Você tem entrado mal nas partidas. Você não tem correspondido. Você tem tomado e errado decisões até fáceis para um jogador de um nível profissional de Palmeiras. Então, você responder a torcida com o dedo no meio quando você faz um gol tão importante foi uma das piores decisões que você pode ter tomado na sua carreira e uma decisão que pode ter sérias consequências lá na frente se você pensa em ter uma continuidade de clube. O que dá para tirar de positivo dessa história toda, repito para vocês, a única coisa positiva, a vitória do Palmeiras, que pode ter reaberto a disputa do Campeonato Brasileiro, ou então um outro fato muito simbólico. Ao final do jogo, os jogadores se reunindo em cima do Breno Lopes, pedindo calma. Ele que depois até se recusou a dar entrevista para a televisão que detém os direitos de transmissão da partida. Deveria ter parado para falar com a cabeça no lugar e pedir desculpas ao torcedor, né? Mas o gesto mais simbólico, o técnico Abel Ferreira, que sai do banco, vai abraçar o Breno Lopes, vai abraçar os jogadores, vai em direção à torcida Mancha Verde, ou no caso as organizadas, que representa, né, claro, todo o torcedor no estádio, e sai aplaudindo, pedindo para o torcedor cantar mais alto, quando naquele momento os torcedores cantavam em plenos pulmões o grito de que a Libertadores é a grande obsessão do Palmeiras. Esse gesto do Abel pode ter parecido pouco, mas a gente sabe que esse tipo de simbolismo no futebol pode mudar paradigmas, pode ganhar partidas e pode definitivamente unir um grupo que passou muitas vezes desse ano sob desconfiança, mas que cada vez mais se encorpa para buscar essa tão sonhada quarta taça de Libertadores.